Queridos irmãos, aquilo que é o normal da minha pregação, em termos de classificação homilética, é que é uma pregação expositiva. Isto é, normalmente eu começo, pego num texto bíblico e vou explanando esse texto bíblico. Hoje eu não vou fazer assim desse modo, ainda que iremos passar certamente pela Bíblia, mas a minha mensagem de hoje vai ser mais temática. E eu vou pedir que passem o primeiro slide ali. E os irmãos certamente vão notar alguma coisa que espero que seja interessante, que prenda a vossa atenção e, sobretudo, que provoque mudanças naquilo que for necessário. Mas o tema da minha mensagem para hoje é o camelo, o homem e a tenda. Talvez alguns já tenham ouvido falar desta fábula. E o que é uma fábula? Em que é que uma fábula se distingue das outras histórias reais ou inventadas? É que nas fábulas os animais falam. E nós vamos naturalmente dar conta de que nesta fábula o camelo vai falar. E os irmãos podem perguntar-se: o que é que o pastor nos quer trazer hoje com isto? Divertir-nos? Não. Mas chamar a vossa atenção para aquilo que às vezes é a entrada do camelo na tenda. E a fábula vai assim. Um certo homem estava a fazer a sua viagem, a sua caminhada, e transportava-se naturalmente de camelo, que naqueles tempos mais antigos, ainda hoje, em alguns lugares, era o animal de carga, de transporte. E ele, no fim do dia, encontrou o lugar adequado, monta a sua tenda, amarrou o camelo a uma estaca do lado de fora da tenda e entrou na sua tenda para descansar, para dormir. A certa altura, ele ainda acordado, ainda estava a acomodar-se e sente que há ali, na parte da entrada da tenda, um focinho a querer entrar. E ele percebeu claramente, tanto pelo cheiro como pela visualização, pegou num pau que ele tinha e deu uma castada na cabeça do camelo. E o camelo recolheu, voltou para fora e ficou, bom, vou descansar. E passado pouco tempo, de novo, aquele camelo volta a entrar com o seu focinho ali dentro da tenda. Mais uma paulada. E o camelo recolhe. A paulada estava lá. E passado um pouco de tempo, o camelo era mesmo camelo e existia. E voltou a colocar não apenas o focinho, mas também um bocadinho da cabeça. E aí ele começa a falar: olha lá, eu transportei-te durante todo o dia, um dia e outro, levo a carga toda, tu estás aí tão confortável dentro dessa tenda, tão espaçosa, tão agradável, e eu tenho que ficar aqui fora ao relento. Se eu colocar só a cabeça, não faz mal. Bom, está bem, vá lá. E assim ficou. O homem pensava que ia descansar e que o camelo só tinha conseguido colocar o seu focinho e a parte da cabeça. Mas passado um bocado, ele coloca também o pescoço. E o pescoço do camelo é compridote. E colocou o pescoço. E naturalmente que o homem da tenda não gostou. Afinal de contas era só a cabeça, agora já veio o pescoço. Não, vai lá para trás. Mas o camelo tinha argumentos. O camelo era persistente e disse: vá lá, também não custa muito, tu tens tanto espaço na tenda, por que é que não posso colocar o pescoço? Bom, está bem, vá lá, vá lá. Finalmente vou dormir descansado. Virou-se para o outro lado, começou a querer dormir e às tantas sente que há ali uma mexida dentro da tenda. E como já estava mais adormecido, então o dono da tenda, o homem, vai se acomodando ao espaço que tem. E a noite passou. E pela manhã, quando o sol estava a despontar, ele deu conta de uma coisa que não esperava que tivesse acontecido. Ele estava fora da tenda
e o camelo estava todo lá dentro. O que é que isto tem a ver connosco, meus irmãos? Eu considero que a família, a nossa família, é uma tenda. E o camelo? Gostaria primeiramente de considerar convosco no livro de Gênesis. Fica aí essa imagem. Gênesis, a partir do capítulo 29. Eu gostaria de vos trazer aqui para a recordação 3 capítulos em Gênesis, que nós não vamos ler, a não ser alguns versículos pontualmente, mas Gênesis capítulo 29, 30 e 31. E estes capítulos têm a ver exatamente com Jacó. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, e tinha sido enviado por seu pai Isaac à terra dos seus antepassados para procurar esposa. E aí vai Jacó, de certo modo, um bocadinho também aliviado por não estar junto de Esaú, com quem tinha tido um conflito, e ele vai para aquela terra que era dos seus antepassados, exatamente com o propósito de encontrar para si a esposa, encontrar para si a mulher que ele iria ter para com ela poder ter filhos e continuar aquela descendência e cumprir aquela missão e aquela promessa que Deus tinha dado a Abraão, que teria uma descendência como a areia da praia. Jacó vai e ali passa juntamente com Labão, seu tio, familiares, procurando trabalhar para de algum modo conseguir ganhar aquela mulher pela qual ele se apaixonou desde o início e que tinha por nome Lia. Lia. É por essa mulher que ele se apaixona? Não. Mas é essa mulher que Labão lhe quer, no fim de contas, dar. Porquê? Porque era mais velha. E Labão acaba por fazer um acordo com Jacó, que de certo modo Jacó não teve outro remédio se não aceitar, e acaba por ter 7 anos a trabalhar gratuitamente para Labão, para poder então ter o acesso a quem? A Raquel, a mulher de que ele de facto se tinha apaixonado. E entretanto, ao fim desses 7 anos, o que é que ele ganhou? Lia, ou Leia. E Jacó tem que enfrentar aquilo que é a proposta ou a exigência do seu sogro. Mais 7 anos trabalharás para poderes levar Raquel. Ao fim deste tempo, 20 anos, que Jacó está ali e que nesta altura tem 2 mulheres, Leia e Raquel. E chegou a altura em que Deus deu indicação a Jacó que era a altura de voltar para casa, voltar para junto dos seus familiares. Jacó põe-se a caminho com estas 2 mulheres, com as servas destas 2 mulheres, e volta com os seus camelos, com tudo aquilo que ele consegue, com os rebanhos também, e volta para a sua terra. E naquele processo, ao fim de alguns dias, Labão dá conta de que, afinal de contas, Jacó estava a fugir da presença dele e a levar quem? As suas 2 filhas, mas também já quem? Os seus netos. Porque durante aquele tempo nasceram filhos e filhas, a Leia, a Raquel, a Bila e a Zilda, as escravas ou servas. Ou seja, uma das coisas que Jacó traz na sua tenda é o camelo
chamado poligamia. E este é o primeiro aspecto que eu gostaria de considerar convosco, porque, de facto, aquilo que Deus, a indicação que Deus havia dado através do seu pai, vai à terra dos meus pais, dos meus antepassados, e vai buscar mulher para ti. Afinal de contas, Jacó, em vez de uma mulher, traz 4. E das 4 tem filhos e filhas. Só uma filha, por sinal. Mas vem com tudo isso. E mais, não é apenas a poligamia, e só aqui um parênteses, porque sobre isso eu poderei falar noutra ocasião. Deus nunca colocou a poligamia como sendo a norma, como sendo o plano de Deus para a família. É curioso, e mais do que curioso, é bíblico, considerarmos que Deus deu apenas uma mulher a Adão. Esse é o padrão. Esse é o padrão bíblico, é o padrão divino para a família. No entanto, ao fim de algum pouco tempo, nós vemos que a poligamia começa a fazer parte. No fim de contas, qual camelo que mete o seu focinho dentro da tenda da família e em vez de uma mulher, passam a ser 2. E quem começou isso, digamos, em relação ao povo de Deus, é quem? É Abrão. Próprio Abrão, que de certo modo vai atrás da conversa da sua esposa Sara por falta de fé, por desconfiança de que realmente a promessa de Deus alguma vez poderia cumprir-se, e então aceita a sugestão de Sara. E acaba por se ligar com Agar. E de Agar tem o filho Ismael. Já com uma idade avançada, pensando que porventura Deus iria, através de Ismael, trazer e cumprir a promessa que ele havia feito de uma grande descendência. De facto, através de Ismael veio uma grande descendência. Os árabes são aos milhões. Mas não era essa a promessa de Deus, não era esse o plano de Deus. E o plano de Deus continuava lá, com Sara, a sua única mulher. E através de Sara, estéril, já com 90 anos, Deus acaba por suscitar o filho da promessa. E eis que aí vem Ismael. E porque Ismael, de facto, sabia exatamente desse plano de Deus, então teve por preocupação indicar ao seu filho Jacó que ele haveria de ir, não para juntar com uma mulher daquela terra de Canaã, mas daquelas mulheres lá da sua parentela que realmente tinham Deus como seu Deus, para então poder a partir daí ter a sua descendência. Mas ao invés de considerar apenas uma mulher, já vimos nesta história, capítulos 29, 30 e 31, que eu recomendo leitura em casa, por uma questão de contexto histórico, mas aí está Jacó a trazer na sua tenda, ou se quisermos, nas suas tendas, 2 mulheres e mais 2 concubinas e os seus variados filhos. Filhos estes que acabam por ser depois as 12 tribos de Israel. Deus, é interessante que apesar dos nossos erros, Deus acaba por tantas vezes, não é tapar o sol com a peneira, não é de certo modo fazer com que tudo está certo, o que está errado diante de Deus está errado, a poligamia está errada diante de Deus, mas ainda assim Deus pegou naquilo que foi um erro de Jacó e acabou por daí suscitar bênção. Mas é interessante também, é interessante notarmos que diante dos vários filhos destas 4 mulheres, aqueles que mais tarde vêm a ser determinantes são quem? Judá, em particular. E esse Judá é filho de quem? É filho de quem? De Leia. Exatamente quem? A primeira mulher. Mas é através de Judá, através de Leia. Não a mulher da paixão de Jacó, mas a mulher que Deus de algum modo tinha. É interessante que depois, mais tarde,
digamos, já nesta caminhada, nesta fuga, podemos dizer, da terra de Labão, onde Jacó tinha estado 20 anos, há outro camelo, ou outro focinho de camelo, ou outra pata deste camelo que entra naquela tenda. É a idolatria. E o que é que acontece? Raquel, quando sai da sua casa, ou da casa de seu pai, quando sai das tendas de seu pai, ela acaba por, literalmente, roubar ídolos do seu pai. Ela considera que se ela se apropriar desses ídolos, dessas imagens, dessas estatuetas, e as trouxer com ela, ela teria proteção da parte de Deus. E ela leva isso, juntamente com o seu camelo e com a tenda, onde ela vai pernoitar. E o seu pai Labão fica furioso com esta situação, vem atrás. E vem atrás também dizendo que roubaram os ídolos. E Jacó, inocente, e de facto estava, diz, não sei de nada, eu não fui. Se encontrares aí algum ídolo, em qualquer uma das tendas, a quem pertencer será naturalmente punido. Raquel ouve isto, e o que é que ela faz? Ela vai para a sua tenda e senta-se em cima dos ídolos. E quando o seu pai Labão vai percorrer as várias tendas, chega ali à tenda da Raquel, e a Raquel está sentada e dá uma desculpa esfarrapada, que nem sequer era verdade, mas de certo modo foi a que lhe veio à cabeça. Olha, pai, eu estou com aquele costume das mulheres, estou sentada aqui, não peças para me levantares. E o seu pai deu a volta à tenda e não encontrou nada, mas o camelo já tinha posto o focinho dentro da tenda. E lá estava a idolatria, lá estavam as imagens. E essas imagens vão continuar até que mais tarde, meus irmãos, Jacó dá a indicação de que todos os ídolos, quaisquer que eles fossem, tivessem sido trazidos pelas suas mulheres, pelas suas servas, pelos empregados, iriam com certeza ser deitados fora, porque não seriam aceitos, não seriam permitidos. De facto, meus irmãos, a idolatria não pode entrar na nossa tenda. Agora, meus irmãos, aquilo que nós consideramos é, pastores, mas isso é do Velho Testamento, isso já passou. Nós estamos no século XXI. Isso aconteceu no século XX, antes de Cristo, 4.000 anos de distância. E hoje, meus irmãos, hoje nós temos camelos dentro da nossa tenda. E este camelo dentro da nossa tenda em Portugal tem 4 patas. Ele entrou de mansinho também, tal como aquele camelo que meteu o focinho. E depois do focinho meteu o pescoço. E depois do pescoço foi se acomodando, foi entrando. E hoje está com as 4 patas dentro da nossa tenda. Quais são, meus irmãos? Vamos ver, uma a uma. Tem ali a primeira indicada. Os chamados movimentos fraturantes. O que é que são estes movimentos fraturantes? Vou apresentar-vos uma lista. E não quero ser exaustivo, acho que os números falarão por si, mas eles vão mostrar-se na sua evidência. Divórcios. Divórcios em Portugal. Em 1976, saiu um decreto-lei que alterou artigos do Código Civil, em que passou a ser permitida a separação litigiosa de pessoas e bens, com fundamento em alguns factos, e o decreto-lei faz a lista. Eu não vou mencionar isso. Mas reparem, 1976, ou seja, 2 anos após a Revolução em Portugal, a mudança de regime, e eu creio, meus irmãos, que aqui foi quando o camelo começou a meter a cabeça na tenda.
Vejam alguns números. Em 1961, por cada 100 casamentos, um terminava em divórcio. Em 1975, por cada 100 casamentos, 1,5 terminava em divórcio. Ou seja, se quisermos, por cada 200, 3 terminavam em divórcio. Em 1976, quando saiu esta legislação, apenas 4,8, menos que 5 casamentos por cada 100 terminavam em divórcio. Em 2001, 25 anos depois, por cada 100 casamentos, 32 terminavam em divórcio. E agora vejam, o camelo foi se acomodando e entrou completamente dentro da tenda. Em 2021, são estatísticas oficiais, por cada 100 casamentos, 59,5, ou seja, 60% terminam em divórcio. E divórcio, porquê? Pelas mais diversas razões. Mas simplesmente porque as pessoas têm esta facilidade nas suas mãos e consideram que se alguma coisa não der certo, então separamos-nos e cada um vai à sua vida. Há situações, meus irmãos, e eu não vou entrar muito por aí, porque o tempo não me sobra para isso, que de facto acontecem divórcios, até por adultério, acontecem divórcios com justa causa, podemos dizer, em que de facto o casamento rompeu e há razão para isso, mas tantos destes casamentos falhados acabam por acontecer simplesmente porque as pessoas, ao fim de um tempo, se cansaram de estar juntas e seguem outro caminho. Não vou entrar por aí, não é esse o meu propósito, mas apenas dizer que aquilo que há 50 anos atrás era impensável, hoje é perfeitamente normalizado. E o divórcio mexe com o quê? Com a família. Eu tenho aconselhado muitos casais, enfim, dentro da igreja sobretudo, e sempre fico muito preocupado e muito sentido pelas crianças, pelos filhos. Porque os pais resolvem a sua vida. Podem ter ali um tempo de algum sofrimento, mas encontram o caminho e resolvem a sua vida. Mas os filhos, as crianças pequenas, essas vão sentir. E sentem muito para muitos anos. E sobretudo naquela fase às vezes mais difícil que é a adolescência. Então ainda é mais violento para as crianças. Mas os pais já resolveram a vida e seguiram. Este é um primeiro aspecto desta tal pata que é de movimentos fraturantes. Mas há mais. Uniões de facto. E os irmãos prestem bem atenção às datas, porque neste conjunto nós vamos vendo como o camelo foi entrando na tenda das famílias em Portugal. Uniões de facto, a situação jurídica de duas pessoas que, independentemente do sexo, é regulada pela lei número 7 de 2001. Em 2021, havia 1.008.604 pessoas que viviam em união de facto. 1.008.604 pessoas. Isto é, mais 38% do que 10 anos antes, em 2011. E as uniões de facto, nós sabemos que são arranjos que as pessoas vão fazendo para, de algum modo, voltarem a viver e terem uma família. Mas há ali outro aspecto deste movimento fraturante. E porquê é que eu chamo de movimento fraturante? Porque, de facto, é o nome que os políticos dão. É criar fraturas naquilo que são os padrões da sociedade estabelecidos de há um tempo atrás e que são considerados retrógrados. Então, para eles, isto é todo um movimento progressista. Abortos em Portugal. E tudo isto são estatísticas oficiais. O aborto em Portugal foi legalizado por referendo, notem, os portugueses votaram, em 2007. E é permitido até às 10 semanas de gravidez, qualquer que seja o motivo que a mulher invoque, e a mulher com mais de 16 anos. Em 2008,
e este é um aspecto interessante, houve 18.607 abortos. Em 2021, esse número é de 12.159. Baixou. E baixou por quê? Porque, ao mesmo tempo, aumentou todo o processo de práticas anticonceptivas. Outro movimento fraturante. Uniões LGBT. A Assembleia da República, em 2010, legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E nessa altura, Portugal foi tão simplesmente o 6º país da Europa a tomar esta decisão. E foi o 8º país do mundo a tomar esta posição. Ou seja, Portugal é um país progressista, que gosta que o camelo entre à vontade na tenda. Os casamentos celebrados em 2017, casamentos de uniões LGBT, foram 523. Metade, quase, entre homens e homens, mulheres e mulheres. Em 2015, a Assembleia da República legalizou a adoção plena a casais do mesmo sexo. Isto é, casais do mesmo sexo podem ir e não têm filhos, naturalmente, mas podem como que comprar o direito a ter um filho. Barrigas de alugueres para casais homossexuais estão aí em plena marcha. Meus irmãos, talvez aquilo que hoje perturbe mais os casais da nossa igreja é um outro movimento fraturante. A chamada ideologia ou identidade de género. E isto é recente. No verão de 2018 foram aprovadas 2 leis, e quando falamos em leis, elas emanam diretamente da Assembleia da República. Leis estruturantes para a educação inclusiva e autonomia e flexibilidade curricular. É assim que são chamadas estas leis. E uma terceira lei, a Lei 38/2018, que tem por título isto: Direito à autodeterminação da identidade de género, expressão do género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Em 2019, saiu um despacho que estabelece as medidas administrativas para a implementação do previsto no artigo 12. Será que aquela simbologia já passou diante dos vossos olhos? Como sabem, nós muitas vezes usamos pictogramas para identificar certos locais. E é muito costume nas casas de banho termos 3 tipos de sinais. Um para homens, outro para mulheres, outro para deficientes. E agora aparece ali um terceiro sinal, sinal que identifica um outro tipo de casa de banho. É aquele que está ali, está ali no meio. Deste lado é homem, deste lado é mulheres. E quando aparece este sinal, quer dizer que naquela casa de banho, tanto podem entrar pessoas de um sexo ou de outro, ou daqueles que ainda não sabem o que são e escolheram ser qualquer coisa. Meus irmãos, isto está a ser altamente conflituoso, problemático. Porque o que pode acontecer é os vossos filhos amanhã, numa escola ou numa instalação sanitária, se é rapaz, vai a uma casa de banho de rapazes, onde vai encontrar rapazes e homens, e pode encontrar uma menina que vai lá, ou alguma que se considera que nasceu rapaz, mas, digamos, houve um engano na natureza. Na final de contas, fisicamente é rapaz, mas psicologicamente é menina. Ou o contrário, vocês têm as vossas filhas numa casa de banho, e às tantas entra um rapaz, ou entra um transexual, e vai lá e mostra aquilo que tem. Meus irmãos, aqui o camelo já entrou na tenda e já virou tudo.
Mas é a realidade dos dias de hoje. E é a realidade dos dias de hoje em que os professores têm que lidar com esta situação nas escolas, porque é uma determinação das escolas. Vejam aquilo que está ali. As escolas devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneário, tendo sempre em consideração o quê? A sua vontade expressa. E assegurando a sua intimidade e singularidade. Não importa o que é que os outros pensam, o que importa é aquilo que eu acho que sou. Meus irmãos, eu quero garantir-vos que nunca vou entrar numa casa de banho das mulheres, a não ser por engano ou que já tenha passado da cabeça. Mas não posso garantir que as minhas netas estejam numa casa de banho e às tantas entre um rapaz e que abra a breguilha e mostre aquilo que por natureza está lá e que ainda não conseguiu cortar. Mas esta, meus irmãos, é a realidade dos dias de hoje. Não vale a pena fazermos como a avestruz quando vem a tempestade de areia. O que é que faz? Mete a cabeça debaixo e deixa passar. Meus irmãos, isto não é para deixar passar. Mas também reparem, o que é que nós podemos fazer quando o poder judicial, o poder executivo estabeleceu, impõe e faz com que isso aconteça? Esta ideologia do género, nós podemos pensar, é recente. Olha que não é. A ideologia do género teve origem no início do século XX, ou seja, há mais de 100 anos, pelo médico alemão Magnus Hirschfeld, que inaugurou a categoria de travestismo, ou travestismo, quero eu dizer. O travesti. E o que é o travesti? Corpo de homem vestido de mulher. E notem, não é para o carnaval. É para o dia-a-dia. É assim que se sentem bem. Ele negou completa e radicalmente a divisão binária entre séculos. Divisão binária é homem, mulher é mulher. Nos anos 50, o Dr. Kinsey, que foi um hematólogo, considerado o pai da sexologia moderna, teorizou que todo tipo de atração sexual, notem, inclusive zoofilia e pedofilia, não fossem perversões, mas normas ou normais variantes da atração sexual. Vou repetir outra vez. Ele considerou que se eu for atraído por um animal e quiser ter sexo com ele, isso é normal. Se eu for pedófilo e gostar de pegar numa criança e tiver sexo com ele, isto não acontece em Portugal, em lado nenhum, pois não? Então isso é normal. Meus irmãos, isto não é de agora. Vem dos anos 50. Já tem mais de 70 anos. Considerado como sendo a sexologia moderna. Ou seja, foi um pouco antes que o cabelo começou a colocar a cabeça na tenda e agora está lá. Porque isto é considerado normal. Ainda há pouco eu fiquei, não direi chocado, porque já tinha lido ontem, mas alguém mostrou que um bispo português considera que a homossexualidade é normal. Que haver padres homossexuais é normal. Meus irmãos, isto arrepia. Mas vou dizer-vos, não fiquemos a considerar que a Igreja Católica é pecado. Não. Atenção. Eu já vos vou dar exemplos que são aterradores do lado evangélico, ou dito evangélico. Já vos vou dar exemplos. Mas ainda aqui, as nossas escolas hoje são laboratórios de experiências rotuladas de científicas, mas não são mais do que aberrações do camelo que entrou na tenda. O novo cartão de cidadão que os irmãos têm vai ser substituído em breve, quando caducar. E uma coisa que já não vai mais ter é género. Ou seja, vocês podem em qualquer altura os homens deixar de ser homens, as mulheres deixar de ser mulheres, porque o cartão de cidadão já não vai ter mais identificação do sexo. Inclusive,
o nome pode mudar. A Josefina pode ser José. O José pode ser Josefina. Só para usar o meu nome aqui, ninguém ficar melindrado com isso. O novo cartão de cidadão, porque cidadão respeita a quê? Ao homem. Muito bem breve, porque a proposta nesse sentido vai passar a ser cartão de cidadania, para não ofender as mulheres. Este movimento feminista já vem de algum tempo. Agora, meus irmãos, quando nós chegamos aqui àquilo que para nós é tão importante, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus está também em conflito. Deixa-me só passar ali diante e mostrar-vos, antes de passar mais adiante, estas 4 patas. Porque até agora só vos falei, por assim dizer, de uma pata, não é? Qual pata? Aquela pata dos movimentos. A pata, pois, dos movimentos fraturantes. Divórcio, neste facto, aborto, etc. Mas reparem, onde é que estão as outras 3 patas do camelo? Elas estão lá. Sempre tem estado. Digamos, esta da comunicação social é aquela que veicula todos estes movimentos, que até reforça, que até mostra, com todas as parangonas, nas primeiras páginas, tudo isto. Então, juntamente com o movimento, ou os movimentos fraturantes, têm ao lado a pata da comunicação social que promove. E depois precisa da pata de quê? Do poder legislativo. E o poder legislativo em Portugal qual é? A Assembleia da República, que faz as leis, e os governos. E eu coloco governos. Porque, se os irmãos notarem, isto já vem de onde? Desde 1976, por aí fora. Portanto, é transversal a vários governos aqui. E depois agora notem, escola pública. A escola pública está a ser exatamente uma pata para onde, digamos, o camelo, ou com o qual o movimento se vai movimentar dentro da família. Deixem-me só passar aqui, e estou quase a terminar. Novas traduções da Bíblia. E isto é de particular aflição, porque está dentro do meio evangélico. Vamos deixar a Igreja Católica, vamos deixar os outros, vamos pensar, e nós? Quando eu digo nós, movimento evangélico, porque depois somos todos rotulados do mesmo modo. Não sei se os irmãos já ouviram falar da chamada Bíblia Graça sobre Graça. Graça sobre Graça é um texto que nós encontramos na Escritura, não é? Graça sobre graça. Deus exerce graça para conosco e Ele acrescenta graça quando nós pecamos. Então é a Bíblia da Graça sobre Graça. Foi editada no Brasil, sob a responsabilidade de Marvel Souza, ainda por cima é Souza, mas é com Z. Pastor gay da comunidade Cidade de Refúgio, em Taguatinga, Distrito Federal. Ele propõe, através da Bíblia inclusiva, atrair pessoas de todos os segmentos. Então reparem, Cidade de Refúgio. E Cidade de Refúgio o que é que nos traz à memória? As cidades de refúgio do Antigo Testamento, para onde se refugiavam aqueles que tinham sido achados em falta. Tinham cometido algum homicídio, mas não tinha havido, digamos, ali alguma coisa mais adiante. No livro Igreja Gay, Inclusiva e Pentecostal, nós lemos assim: muitos LGBTs que estão dentro das igrejas vivem dilemas profundos de como conseguir vivenciar a sua sexualidade em conformidade com os dogmas religiosos. Muitos passam por sofrimentos constantes por não conseguirem enquadrar a sua identidade, por não se conseguirem enquadrar na identidade fixa masculina ou identidade fixa feminina. Muitos homossexuais, lésbicas, transexuais, como consequência deste sofrimento, tentam suicídios, desenvolvem depressões, ansiedade e até mesmo o síndrome de pânico. Por outro lado, algumas pessoas que viram que os seus problemas de âmbito sexual não foram resolvidos, buscam fundar igrejas que aceitam a homossexualidade. Desde os anos 60, 1960, nos Estados Unidos, pastores e pastoras
saem das suas igrejas de origem e montam instituições religiosas chamadas de igreja inclusiva, ou popularmente conhecidas como igrejas gay. Isto está aí na internet, podem encontrar. Inglaterra, Igreja Anglicana. 2 comitês da Igreja Anglicana estão a explorar a decisão de deixar de utilizar pronomes masculinos quando se referem a Deus nas celebrações litúrgicas. Os movimentos feministas fazem lobby para eliminar da Bíblia tudo aquilo que se refere a Deus como homem. E consideram Deus é pai, mas também pode ser mãe ou qualquer outra coisa. Neutra. Na Suécia, está em preparação pelo bispo da Igreja Luterana uma nova tradução da Bíblia para crianças, com alterações para incluir a diversidade e a perspectiva de género. Terá a noção de que o homem talvez não veio antes da mulher na história de Gênesis. Porque na história de Gênesis, a mulher vem depois do homem. E isto para o movimento feminista é... A Igreja da Suécia Luterana é das mais progressistas da Europa e apoia o movimento LGBT. E, meus irmãos, eu termino. E nós? O camelo já entrou na nossa tenda? Por outras palavras, e para ser muito objetivo, o camelo entrou na tenda da sua família. Já meteu o focinho? Já lá está com o pescoço? Levou paulada? Aonde é que está este camelo na vossa tenda? Acredito que não seja poligamia, espero que não seja idolatria, mas tudo isto que é do século XXI pode estar aí à porta da vossa tenda. E a questão é, o que é que nós fazemos com isso? Meus irmãos, vamos aqui separar as coisas e para ser conclusivo e objetivo. Uma coisa é a sociedade em que nós vivemos. E, meus irmãos, deixem-me dizer aqui, podemos votar este, podemos votar aquele. Eu não tenho ilusões. Isto que já está estabelecido já não vai mudar. Muito dificilmente mudará. Poderá mudar, mas muito dificilmente mudará. E enquanto não mudar, se mudar, nós vamos ter que viver com isto. E a questão é, e eu na minha casa, na minha tenda, o que é que eu faço? O meu conselho como pastor é este. Nós precisamos de preparar os nossos filhos e os nossos netos para esta realidade do camelo dentro da tenda do nosso país. Essa é a realidade. E eles têm que estar preparados, meus irmãos, para encontrar amanhã casas de banho com aqueles símbolos e encontrar alguns colegas que vão dizer: eu nasci num corpo errado. Meus irmãos, a questão é esta. Vamos metê-los debaixo da areia e dizer: olha, esquece, isso não existe? Não, existe. Nós precisamos é de preparar para enfrentar esta realidade. Deixem-me dizer aqui, em jeito de conclusão, isto. Eu estou quase a fazer 70 anos. Quando eu era adolescente, muitas destas coisas que existem hoje não existiam. O mundo era outro. Mas isso quer dizer que não havia problemas, que não havia dificuldades, que não havia camelos? Havia. A realidade era outra. E nós tivemos que, de algum modo, confrontar essa realidade e viver. Mas, meus irmãos, deixem-me dizer isto também. Os dias de hoje são terríveis. São terríveis para as crianças, são terríveis para os adolescentes, são terríveis para os jovens, mas são terríveis também para os pais. E é preciso que os pais estejam por dentro disto e estejam preparados para dizer: meu menino, minha menina, o mundo ensina assim, mas a palavra de Deus diz que é assim. Não adianta, meus irmãos, fazer de conta de que esta realidade não existe. Precisamos é de nos preparar para enfrentar isso. Deixem-me dizer só aqui uma coisa, e eu era capaz de estar aqui muito tempo e não posso.
Eu, quando estava a estudar no ensino secundário, era adolescente, como alguns que estão aqui, 15, 16 anos, eu fui confrontado com a chamada teoria da evolução. E nos testes eu tive que responder, digamos, grosso modo, que o homem veio do macaco. E eu depois dizia cá para dentro, este professor é mesmo macaco. Porque acredita nisto, eu não acredito. Mas, meus irmãos, eu tive que responder. Agora, eu não me tornei evolucionista por causa disso. Porque eu aprendi que foi Deus que criou o universo, foi Deus que criou o homem. Uma coisa é aquilo que o mundo ensina, outra coisa é aquilo que Deus ensina, que é a palavra de Deus. E a melhor forma de nós mantermos o camelo fora da nossa tenda é sabermos exatamente como é que é este camelo e dizer, eu não quero este camelo na minha tenda. Eu creio que a minha tenda é uma tenda separada, santificada para os senhores. Compete aos pais, compete à igreja dar este alerta e ajudar a vivermos neste mundo, sabendo isto, não somos deste mundo. Lembram-se daquilo que o Senhor Jesus disse? E eu termino com isso, e prometo, agora termino mesmo. Jesus disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Que o Senhor guarde as nossas famílias deste mal e nos ajude como pais a mostrar aquilo que é camelo e aquilo que é palavra de Deus, numa tenda que é santificada. Como as crianças cantaram tão bem há pouco, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Só também trazer aqui, nas escolas há este ensino, mas também nas escolas há o quê? Educação cristã evangélica. Há várias turmas pelo país inteiro, onde aquele tempo de educação e moral religiosa cristã é dada por professores, por pastores, por pessoas das nossas igrejas, desde que tenham um pequeno grupo de 10, que não tem que ser da mesma escola, mas do agrupamento de escolas. Então, quando for agora o tempo de inscrição para o próximo ano na escola pública, peçam para que os vossos filhos ou filhas sejam inscritos nesta disciplina. E se vos disseram, não há, então, mas eu quero ainda assim que seja inscrito. Nós temos informação aqui e ela vai passar e vai estar disponível. Para quê? Para que nas escolas os vossos filhos, pelo menos, não fiquem com aquele tempo livre e possam ter ali, juntamente com outras crianças, alguma coisa da palavra de Deus. Ainda assim, em centenas, eu creio que são centenas de escolas, há turmas com esta disciplina. Não percam essa oportunidade.